Finalmente foi revelado, Luffy do Chapéu de Palha nesse momento é o homem mais perigoso de Wano. As ordens dadas pelos Gorosei indicam que a fruta do Luffy é realmente aquela que vai despertar do capítulo 1037 e que ele deve ser eliminado imediatamente. Ou seja, eles estão com medo dessa fruta despertar, né? Que a gente supostamente não sabe o nome. A Gomu Gomu no Mi, que possui uma habilidade que até mesmo o governo mundial tem medo. Antes de realmente começar esse vídeo, eu quero avisar aqui já que esse vídeo tem spoilers do capítulo 1041, então se você não viu nada sobre ainda, eu recomendo você não continuar. Dito isto, bora pro vídeo. E também não se esqueça de deixar seu like, comentar nesse vídeo aqui o que você acha e se inscrever nesse canal que você me ajuda muito. Bom, com os spoilers do capítulo 1041, a gente descobre que a fruta do Luffy e ele em si podem despertar para um nível que até mesmo o governo mundial tem medo. A ordem dada pelos Gorosei é simples e clara: acabem com a vida do Chapéu de Palha, mesmo tendo que interferir na luta contra Kaido, né? O homem da CP0 questiona isso, né? Do chefe deles, sobre como eles vão conseguir impedir a luta entre dois desses monstros. Afinal, é muito difícil você conseguir se meter apenas com um deles. Imagina com os dois, já que eles estão gostando da luta de fato. E nesse capítulo a gente vê algumas coisas específicas sobre o Luffy já, né? Por exemplo, Raizou cita a preparação estar pronta, né, para algo que vai acontecer. Momonosuke conversa com Yamato sobre o amanhecer. Yamato diz que o Momonosuke vai ser o garoto que vai trazer o amanhecer para o mundo, mas ele está um pouco, né, pensando sobre isso, se ele realmente vai ser essa pessoa, né? Quem a gente mais consegue pensar para esse papel é o Luffy. E também tem o fato do Pirata dos Barba Brancas estarem ajudando o Luffy, né? O chefe da CP0 questiona isso e a gente lembra que isso faz parte do poder, né? Supostamente da maior habilidade do Luffy citada por Mihawk lá em Marineford. Então, será que o poder, né, da habilidade da fruta dele, que teve o nome apagado, tem a ver com isso? Conseguir atrair as pessoas a ajudar? Eu acho que não faria muito sentido, né? Porque tem que ser algo que encaixe com a própria habilidade do Luffy atual, né? Que é se esticar, tem toda a questão dos Gears. Então tem que ser algo que junte o útil ao agradável. Após a ordem, é dito pelo Denden Mushi, com o qual o chefe da CP0 estava conversando, que ele diz saber que é realmente impossível parar essa luta, né? Mas tem que ser feito. A batalha é de primeira classe e o mundo pode sofrer consequências estrondosas sobre isso. E aí ele diz que você deve entender que esta ordem é dada para evitar o que pode acontecer. Isso a gente lembra aí sobre várias coisas que aconteceram no Reverie, né? Sobre a luz que tem que ser apagada da história e talvez o Luffy não fosse uma certeza, mas quando o Insama começou a explicar talvez para os Goroseis exatamente sobre do que se tratava ele e a fruta dele, talvez isso tenha ficado mais claro para eles e por isso essa ordem tão drástica. Afinal, ele antes disso nunca foi caçado. Essa informação vir direto de Insama explica o motivo pelo qual não foi dada essa ordem antes, né? Nem em Marineford e nem pós time skip e em todas as outros momentos em que o Luffy apareceu. A ordem então seria para evitar algo que poderia acontecer após a derrota do Kaido, né? Porque no começo eles estavam muito céticos sobre isso, né? A gente via diversas falas sobre como é impossível o Kaido perder, né? E a Big Mom também, e a gente viu que agora tá caindo na realidade deles que isso pode estar acontecendo e eles precisam impedir isso de uma vez por todas. Kaido estar no poder não é tão impactante para eles, porque Kaido está aí há 20 anos e não teve peças e não teve a chave para conseguir se tornar, né, o novo Joy Boy. Então eles conseguem ver isso do Luffy tanto pela fruta dele quanto pela natureza que ele já apresentou em diversos outros momentos da obra. Após isso nós vemos um corte e é dito, né, sobre o Denden, através do Denden Mushi, que eles sabem apenas rumores sobre isso. Ou seja, não foi contado provavelmente sobre a fruta, mas deve ser algo com relação a isso. Se não for, é algo com relação ao Luffy, eu acho que aí já não faria tanto sentido. Eu acho que é especificamente da fruta Gomu Gomu no Mi, né? Com outro nome e com outras funcionalidades. O chefe da CP0 se pergunta o que há com o bando do Chapéu de Palha, né? Afinal, eles são tão ajudados e sempre tudo culmina para tudo dar certo para eles.
E isso acaba sendo um pouco engraçado, mas um pouco triste também. A gente não vê muitos acontecimentos negativos, apesar de que quando tem são sempre positivos para a obra, são bem construídos, mas... né, a gente vê, por exemplo, muitos personagens levantando, e isso acontece exatamente na hora que o X-Drake se levanta. Sobre essa questão, após o final de Wano, então o Luffy pode receber uma recompensa ainda maior do que eu estava imaginando, né? Eu fiz um vídeo sobre as recompensas dos Mugiwaras pós Wano, e eu cheguei a dar 3 bilhões pro Luffy, 3,5 bilhões, e muitas pessoas acharam até exagerado, ou 4 bilhões, mas eu achei que era um valor justo pelo que ele fez, né? Basicamente, a queda de 2 Yonkous é algo que muda a história de One Piece completamente. Mas agora eu estou vendo que eu posso estar errado, né? Que ele já pode pular para uma recompensa muito mais alta do que a gente esperava. 5 bilhões para ele talvez seja possível, né? A gente sabe que sempre tem um motivo pelo qual o Luffy passa os seus adversários na recompensa, né? Normalmente ele se torna mais perigoso para o governo mundial do que aquelas pessoas. Então, contra o Doflamingo aconteceu isso, contra o Katakuri aconteceu isso, e o Kaido tem uma recompensa de 5 bilhões, então faria sentido ele conseguir ultrapassar ela. Só era difícil acreditar nisso porque, teoricamente, ele não tem a influência de um Yonko, né? Mas com todas as questões acontecendo pós o ano, isso aconteceria, né? A Ilha dos Homem-Peixe, própria o ano, com samurais, né, que amedrontam até mesmo o governo mundial e a marinha. Então isso é algo que conta como lado positivo para a recompensa dele ficar maior. Então eu acho aí que ela pode bater seus 5 bilhões, e talvez não haja mais nenhum aumento, né? Talvez essa seja de fato a recompensa final. É difícil saber. E outra coisa, né, é que eles querem capturar a Robin. E todos os outros Chapéus de Palha podem ser eliminados. E agora o Luffy virou o target principal, né? Qual será que vai ser a prioridade deles? Robin ou Luffy? Após isso, voltamos para o domo principal, onde ocorre a luta, a provável melhor luta de One Piece, Luffy versus Kaido, né? Ele tem um pequeno flashback do Kaido, não vou citar isso nesse vídeo, e sim no vídeo do próprio capítulo, e a gente vê que o Luffy, ele consegue se transformar, e ele cita essa ser a última transformação dele na luta, né? Está sendo dito aqui que numa página dupla incrível, Luffy usa o seu novo ataque, né? Vários Jet Culverin de uma vez imbuído com o Haki do Rei. Esse ataque seria o Gomu Gomu no Hydra, como quiserem chamar. A gente vê Kaido se impressionando com a habilidade do Luffy, né? Em conseguir atacar ele tantas vezes, e eu acho que isso pode ser o começo do fim para ele. Eu acho que a gente ainda pode ter mais alguma coisa dele, afinal o Kaido precisa ter o próprio flashback dele, né, para explicar tudo o que aconteceu com ele antes, pode ser depois da luta também, como aconteceu até mesmo com o Katakuri, mas eu acho que isso seria um bom espaço para ele, né? Já pro Luffy, a gente está vendo aí, né, a última transformação dele, né? Não é Gear 5, não é Gear 4 Lionman, Tigerman, não é nada disso, né? Então, assim, será realmente, né? Porque ele disse que é o último Gear 4 dele. Então, assim, depois disso não tem mais nada. Então, será realmente que a gente não vai ter nenhuma transformação a mais? Eu acho, então, que a gente já pode começar a pensar aí pro lado do despertar. E aí a gente lembra do medo dos Gorosei e da CP0, o despertar daquela fruta, né? Ela estar despertando agora. A luta da primeira classe, ela tem que ser impedida porque algo de muito perigoso pode acontecer para eles. Isso seria de fato o despertar final da Gomu Gomu no Mi. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, né? Afinal, são bastante questões, eu vou ter que dar uma pesquisada melhor sobre para tentar encaixar da melhor forma o que eu penso, mas é bastante interessante ver como isso está sendo trabalhado. Afinal, o Luffy dos Supernovas que apareceram em Wano, né? É o que mais treinou de todos, se a gente for pensar, ele passou 2 anos com o Rayleigh, o braço direito do Rei dos Piratas, e ele não tem o próprio despertar dele. Então, o motivo por ele não ter isso é que a fruta dele
tão conhecida, tão importante assim por algumas pessoas, né, que ele sozinho não conseguiria despertar de uma maneira correta, vamos pensar assim, e que teria que necessitar de lutas extremas para isso acontecer. Um fato interessante é que se isso realmente é o que vai acontecer e a Gomu Gomu no Mi é realmente a fruta do passado, quer dizer que o Rayleigh já sabia disso quando ele conheceu o Luffy. Então, talvez por isso ele tenha se cativado ainda mais pelo Chapéu de Palha. E tudo que está acontecendo no momento nos leva para um lugar, o topo do domo. Vemos que algumas coisas ainda estão se concluindo, mas o ponto final é lá. Quem irá ser o vencedor dessa luta? A forma final de Luffy é o Snakeman. Ou ele vence nisso, ou ele não vence. Já vemos que Law e Kid também não têm condição de lutar contra o Yonko. Ou seja, está tudo indo para o final. Ainda temos personagens que não participaram de nada na Guerra de Wano, como por exemplo o Sop, Brook e Chopper. E a CP0 indo atrás do Luffy de uma vez por todas pode ser uma boa função para eles terminarem o arco com chave de ouro. A fruta do Luffy estar despertando nesse momento é o ponto principal da história. A gente vê os Gorosei falando disso, a gente vê agora o CP0 sabendo disso, e o próprio Luffy não tem conhecimento dos próprios poderes dele, supostamente. Então, tudo que vai acontecer nos próximos capítulos serão de extremo hype e serão os melhores momentos da Guerra de Wano desde o início dela. Dito isto tudo, eu digo para vocês aproveitarem enquanto ainda há tempo. E outra coisa é, provavelmente a recompensa do Luffy vai ser maior do que a gente imaginava. E é muito justo para o homem que vai ser o rei dos piratas. A guerra final contra a Barba Negra aguarda algo muito especial, mas no momento todos os olhos estão voltados para a derrota da criatura mais forte de One Piece. Deixe aí sua opinião sobre quanto você acha que vai ser a recompensa do Luffy, se a fruta é realmente a dele ou estamos apenas tomando o maior bait da história feito pelo Oda, o que o Momonosuke descobriu no diário dele. Quer dizer, não deixe isso para comentar depois, quando realmente formos falar do capítulo em si, que eu vou falar mais algumas outras coisas que eu estou achando sobre as falas do Raizou, do Momonosuke e dos outros personagens. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário e se inscreve nesse canal. Valeu, falou, e eu fui.